estava investindo naquela época e tal. Então eu tinha um plano muito claro na minha cabeça. Por que você tinha isso? Por que você já... Seus pais te ensinaram essa parada? Não. O que te... Não, meus pais me deram não. Eu até conto isso no livro, né? E pra mim foi a melhor coisa que eles me deram. Tipo, eu queria tal coisa. Não. Cresça e apareça. Quando você tiver seu dinheiro, você faz. Hoje a gente não tem. Então, assim, nunca me faltou nada, mas nunca sobrou nada. Nunca teve, tipo, presente era Natal e aniversário. Passou de ano, eu lembro que tinha colegas da escola que, passou de ano com nota 10, ganha uma boneca. Passou de ano, nota 10, não fez nada além da sua obrigação. E isso forjou a mulher que eu sou hoje, né? Entendi. Porque mas aquilo você me incentivou. entendia de investir? Você sabia que naquela... Porque o brasileiro não investe até hoje. Investe, você não fale isso, tá? Não. Porque a nós maioria... estamos mudando a vida financeira das pessoas no pouco. Com certeza. Mas se for comparar com os Estados Unidos, lá, proporcionalmente falando, e lá atrás era menos ainda. E você já tinha essa visão. Por quê? Como? Como que você tinha visão de investimento? Você viu na TV? Não, eu tinha 8 anos. Dá tempo de contar as histórias todas? Olha, cara, o tempo é seu. O tempo é seu. Mas eu vou resumir a história toda. Eu tinha uns 7 anos. A gente estudava escola particular, somos em 3 irmãs em casa. Aquela coisa, né? Pra pedir desconto no atacado. Era aquela escolinha do bairro e tal, mas que bom, conseguimos estudar bem. Beleza. E aí tinha a rica da classe, assim, né? Era classe média e tinha a rica. E aí ela chegou e falou, meu pai fez uma poupança, eu tinha uns 7 anos, pra gente ter um carro quando a gente fizer 18 anos. Natália, visionária desde aquela época, falou, carai, velho, um carro. E eu já queria fugir de casa desde aquela época. É sério, eu fazia planos já de fuga. Não, se eu levar uma maçã, eu preparava a mochilinha e tal. Caramba. E aí eu falei, beleza, eu preciso ter um carro com 18. E aí perguntei pros meus pais se eu tinha uma poupança que nem ela tinha pra comprar o carro. Meu pai falou, não, cresça e apareça. Imagina, auge da inflação, confisco da poupança, foi bem naquela época, ali 91, 92. Beleza. Eu falei, bom, então eu preciso... A gente é da mesma idade, então. Preciso dar os meus corre, eu sou de 85. Preciso dar os meus corre. Como é que eu vou fazer pra ter dinheiro pra comprar um carro aos 18? E aí, de vez em quando, meu avô vinha e dava, tipo, uma moedinha pra gente. Naquela época ainda era cruzeiro, um pouco depois, né, que virou real, ali em 94, 95. E aí eu falei, preciso de dinheiro. Comecei a juntar dinheiro, pequena mesmo. Já comecei a pedir pra trocar o presente de aniversário pra todo mundo por dinheiro. Guardava tudo num cofrinho. E aí eu ia juntando. Eu fazia cálculos e fazia... eu fiz um alfabeto... Doida, eu sei. Eu fiz um alfabeto codificado para que só eu soubesse quanto dinheiro tinha no meu cofre. Quantos anos você tinha? Eu comecei com 8, mas o alfabeto codificado foi com 9. Entendi. Para as minhas irmãs, caso tivessem acesso ao meu cofre, se elas tirassem dinheiro de lá, só eu ia saber que elas tiraram, porque eu tinha um alfabeto codificado. Exatamente. Quando eu falo essas coisas, eu falo, mano, eu tinha um problema muito sério. Não, eu não sei como você pensou isso com 9 anos. Só isso. Porque eu tinha um pensamento... Eu sempre pensei no longo prazo. Não, isso não é pensar ao longo prazo, cara. Isso é criar um código em línguas pra... trocar o presente por dinheiro. What the fuck? Quando eu tinha 8 anos, eu não sei. Eu nem falava direito, pô. Eu acho que será que o homem é mais retardado nesse sentido, Olha, eu sei que eu sou mais retardado. Eu também. Não, eu sei que eu sou... Assim, nunca conheci nenhuma história semelhante. Mas, de novo, depois estudando a economia comportamental e tudo mais, e assim, eu fui fiel ao meu plano até os 18 anos de idade. E quando eu percebi que eu não ia ter dinheiro suficiente fazendo só as manobras que eu usava, eu comecei a ganhar dinheiro das formas que eu podia. Então, eu ia para 25 de março, comprava camiseta, fazia tie-dye e vendia na escola, fazia umas pulseirinhas lá de barbante e vendia na escola, promovia uns bazares na minha casa, comecei a fazer propaganda porque eu descobri, uma vez me chamaram para fazer teste de propaganda, eu tinha uns 12, 13 anos e ganhei R$50 num dia. Eu comecei a infernizar minha mãe, eu quero fazer publicidade, eu quero fazer propaganda. E aí, então na minha adolescência, fiz muito desse tipo de coisa. E aí, com 18 anos, naquela época, eu tinha R$6.800. Entendi. O que hoje equivaleria a R$25 mil. Enfim, dava pra comprar um carro. Não, dava pra comprar um carro usado. Eu queria um Escort conversível. Dava pra comprar um bug.
No caso. E eu ficava finais de semana olhando o jornal e circulando qual era o carro que dava pra eu comprar. E eu lembro que tinha um carro repetido. 2. Um era um buggy e o outro era um Jeep Willys, 88. Nunca vou esquecer. Todo final de semana ele tava lá e falava, tomara que ele esteja aí ainda quando eu fizer 18. Porque era a única coisa que dava pra comprar. Enfim. E o que aconteceu? Não tava... No fim das contas, a minha madrinha tinha feito, sem eu saber, um consórcio pra mim, no meu nome. E quando eu fiz 18 anos, ela foi contemplada. E eu nunca soube disso. Na sorte, assim? Na sorte. Vai lá. Pô, aos 18. Eu não sei se ela deu um lance, porque eu odeio consórcio. Então, assim... Não é legal, não incentive consórcio. Não Minha mãe incentivo. tá fazendo um consórcio Não nesse incentivo. momento. Eu não gosto de... consórcio. Eu fiz um consórcio pra comprar o primeiro carro e foi uma experiência meio bosta. Não gostei, não. Assim, eu não gosto, tem vídeo no canal explicando por que eu não gosto de consórcio. Mas enfim, e aí a carta era de R$11.900. E aí deu pra comprar um casinho, peladinho, mas que era maravilhoso. E aqueles R$6.800, falei, bom, isso aqui vai ser o meu primeiro passo para o meu apartamento quando eu sair da faculdade. E aí que eu comecei a investir, porque até então eu nem sabia que existia investimento. Eu fico pensando, eu já fiz esse cálculo, né, de quanto dinheiro eu perdi dos 8 aos 18 Nossa! por não ter investido, nem que fosse na poupança, que naquela época até rende. Hoje é uma bosta, tá? Poupança, não faça isso. Mas depois que eu fui entender que o dinheiro podia trabalhar para mim e que quanto mais eu me esforçasse com a força dos juros compostos, aplicando em bons investimentos, e fiz muita cagada como todo mundo, perdi dinheiro em fundos de investimento, porque né, brilhou o olho e tal. Mas foram todos esses aprendizados que hoje me proporcionam poder ensinar isso para as pessoas. Porque é um conhecimento de vivências. E já estava dentro de você desde pequenininha, né? Pois é. Que engraçado isso, que loucura. É uma loucura mesmo, gente. Mas aí